Fala pessoal, voltando aqui novamente as nossas questões, certo? Paramos na questão acho que 45, né? 46, eu cheguei a fazer a 40. Foi, sim, a da artrite reumatoide, exatamente. Continuando agora aqui com a questão 47, certo? Acho que eu fiz mais até do que tinha que fazer, né? Não, o outro, ou era até 46? Eu acho que era da 41 a 45. Enfim, eu fiz até a 46. Vamos continuar, isso aí é pra aprender vocês aqui, tá vendo nos vídeos? Agora a questão 47. Questão 47 diz o seguinte: homem de 35 anos, vítima de acidente de trânsito, com amputação traumática de membro inferior direito na região da perna, recebe atendimento no local do acidente. O exame clínico revela aí um sangramento ativo e abundante na região da amputação. A gente precisa fazer o quê? Não vou dar spoiler, vamos ver pra frente. No momento, a sua pele está pálida e fria, apresentando 13 pontos na escala de coma de Glasgow, e seus sinais vitais são apresentados a seguir. Pressão arterial está baixa, 80/50, frequência cardíaca está aumentada, 130, e a frequência respiratória é aumentada também. Com base no protocolo X, eu ia falar disso, X do ATLS, qual é a intervenção prioritária inicial para esse paciente? Então, bem, nós sabemos que tem aí o ABCDE do trauma e que recentemente, nessa edição 11, agora que saiu, acrescentou o X. O que seria o X? O X é justamente o torniquete, colocação de um torniquete para fazer a contenção do sangramento. Se o paciente, no trauma que tiver sofrido, tem a presença aí do sangramento, primeira coisa, de ordem prioritária que nós iremos fazer, é conter esse sangramento aí com um torniquete, certo? Então, aqui a resposta certa seria a letra D. É colocar o torniquete acima do local da amputação, exatamente. E o paciente, ele já apresenta aqui, só um dado aqui, que o paciente ele já apresenta sinais de hipovolêmia, sinais de instabilidade hemodinâmica, algo mais que faz com que concordemos que a primeira coisa deve ser justamente o cesse do sangramento, que é com a colocação do torniquete aí em cima da amputação, pode ser aí mais ou menos 3 dedos, 3 a 5 dedos por cima da amputação. E caso não contenha o sangramento, colocar mais um torniquete ainda na região, certo? Podemos fazer até 2 torniquetes. E nada, isso. Agora a questão 48. Menino de 6 anos é levado para a consulta por seus pais por estarem preocupados com seu ganho de peso. Notaram um escurecimento na pele da criança, na região do pescoço e das axilas. Isso aí é o quê? Acantose nigrans, certo? Pensando que isso pode ser algum problema grave. O menino apresenta índice de massa corporal de +2, aqui, entre +2 e +3 no score Z. E uma relação circunferência abdominal estatura de 0,9. Ao exame físico apresenta manchas escurecidas e aveludadas na região do pescoço e das axilas. Então, o que esse menino tem? Ele já tem uma acantose nigrans, certo? Que já é por conta da resistência à insulina. Primeiro fator, na semiologia clínica, que nós vemos em um paciente com resistência à insulina é, primeira coisa, obesidade, segunda coisa, acantose nigrans, ok? Então, nesse caso, as alternativas, a alteração clínica e a conduta adequada, respectivamente, são: letra A, risco de sobrepeso e acantose nigrans, iniciar hipoglicemia anti-oral, ainda não é. A primeira coisa que nós fazemos é exercício, alimentação, ok? Letra B, eutrofia e acantose e acrodermatite, Encaminhar o paciente para a dermatologia? Não. Letra C, obesidade e acantose nigrans. Orientar a alimentação e prática de esportes. Aqui a letra C está corretíssima. Letra D, sobrepeso e acrodermatite. Encaminhar o paciente para a endocrinologia infantil? Não, se nós vemos aí com as medidas gerais, inclusive aí com a diminuição do peso, o paciente ele não tem a reversão aí dessa acantose nigrans, aí nós vamos mandar para endocrinologista, pedir estudos, pedir tudo, certo? Mas, inicialmente, a nível inicial, o que nós iremos fazer é tratar com orientações da alimentação e prática de esporte, justamente para essa criança se movimentar mais, né? E tratar essa obesidade, que é o principal tratamento nessa condição. 49. Mulher 65 procura atendimento na unidade básica de saúde, relatando que teve a menopausa aos 50 anos, com diagnóstico de osteoporose, confirmado por exame de densitometria óssea, o T-score de menos 2,5. Tem questões sobre isso também mais pra frente. Isso aqui significa que ela tem uma osteoporose.
A paciente não apresenta histórico de fraturas, é obesa, sedentária e faz uso crônico de corticoides orais, ok. Diante do caso, a conduta adequada é... O que nós iremos fazer para essa mulher, já que aqui na segunda questão ela ainda não apresenta nenhuma medicação, não faz nenhum tratamento ainda para sua osteoporose. O que nós iremos fazer? Primeira coisa que se usa no tratamento são os bifosfonatos, certo? Alendronato, risandronato, o que tiver disponível, certo? E também podemos incentivar a comida de alimentos que tenham bastante cálcio, como leite, por exemplo. Podemos incentivar a ingesta de leite e dos seus derivados também. Essas são as principais medidas: tomar sol, vitamina D, incentivar o consumo de cálcio também por vias naturais. E a medida farmacológica é justamente os bifosfonatos, alendronato, risandronato, como eu já citei aqui, tá bem? Primeira coisa no controle inicial da osteoporose. Esse tema é muito legal, porque ele tá muito relacionado aí à pós-menopausa, aí paciente que já passou de 5, 10 anos da menopausa, ela apresenta osteoporose. É muito comum chegar nas consultas médicas pacientes aí com queixa de dor nos ossos, ou então de fragilidade óssea, que tenham tido algum tipo de fratura, certo? Não é incomum isso acontecer. E também essas são as medidas iniciais. Isso cai tanto na prova teórica quanto na prova prática do Revalida. É um tema aí importante, viu? Diante do caso, a conduta adequada é reposição hormonal com estrógenos orais, restrição de atividade física de alto impacto com nova avaliação após um ano. É importante saber aqui que a reposição hormonal para essa paciente já não é efetiva. A reposição hormonal nós fazemos até os 64 anos. Calcitonina nasal, recomendando exercícios leves, além de sugerir aumento da ingesta de alimentos ricos em cálcio e vitamina D. Essa parte aqui final tá normal. Mas a calcitonina nasal, ela não vai ter uma disponibilidade muito boa, certo? O correto seria bifosfonatos via oral. Vitamina D isolada associada ao aumento de ingesta de proteínas, recomendando atividade física de baixo impacto com reavaliação após um ano? Não. Letra D, bifosfonato oral, recomendando a prática regular de exercícios físicos por 30 a 40 minutos, 3 vezes por semana, e suplementação aí com cálcio e vitamina D. Certíssimo, essa aqui 10 de 10, viu? Questão 50. Fora isso, tema muito legal, muito prevalente, caiu agora na prova prática de 2025.2 e vem caindo quase todos os anos, osteoporose em mulher pós-menopáusica, ok? Questão 50. Homem de 42 anos, pescador, que mora próximo a um lago, é atendido em uma unidade básica de saúde no norte de Minas Gerais. Ele relata dor abdominal intermitente, cansaço, febre baixa, hiporexia, episódios de diarreia há cerca de um mês e área de prurito em ambos os membros inferiores. Perdão, em membros inferiores apenas. No exame físico, apresenta hepatosplenomegalia e distensão abdominal. Nos membros inferiores, há lesões sugestivas de estrófilos. Ok, de estrófilos. Estrófilos são lesões urticariantes, não, são lesões de dermatite, certo? Ou seja, alguma coisa irritou a pele desse paciente. O hemograma mostra... Certo. O hemograma mostra a eosinofília. Aguarda resultado de exames parasitológicos de fezes pelo método Catucates. Catucates já fecha aí, que eles estão buscando uma... Como se chama? Esquistossomose. Uma esquistossomose, certo? É o que está se buscando aí nesse paciente. Que é a doença do caramujo. Já é muito sugestivo. Paciente pescador. Contato com a água aí parada, águas de rio ou então água parada de lagos. Só faltou ele falar aí que na região onde ele morava tinha muitos caramujos, que às vezes as questões elas vêm trazendo esse dado aí também. E aí com hepatosplenomegalia, distensão abdominal, que já pode ser essa ascite pela falha hepática do paciente, ok? Isso aí já aponta para uma esquistossomose. Esquistossomose, tratamento é com uma medicação chamada praziquantel. Nesse caso, qual deverá ser a conduta de acordo com o resultado do exame? Letra A. Se o resultado for positivo, tratar o paciente com metronidazol? Não. A gente vai tratar com praziquantel. E notificar o SINAM? Sim ou sim, precisamos notificar o SINAM. Pessoal da segunda etapa, sempre notificar o SINAM. Se o resultado for positivo, solicitar ensaio de imunoenzimático ELISA para detecção de anticorpos IgG e confirmação da atividade da doença? Não. Ou seja, não vai ser muito útil nesse quesito. O que nós queremos fazer? Nesse momento, o que é importante fazer? Saber se o paciente está apresentando uma infecção e realizar tratamento.
Letra C. Se o resultado for positivo, tratar o paciente com praziquantel, perfeito, e notificar o sistema de informação do programa específico da doença, certíssimo. Se o resultado for negativo, solicitar método de sedimentação espontânea, o método de Hoffman, para descartar a principal hipótese, não é necessário, certo? Ou seja, o CADU-CATS, ele é um método muito específico e muito sensível para poder realizar o diagnóstico de esquistossomose. Então, no caso, o método de Hoffman para descartar a principal hipótese diagnóstica não é adequado, ok? Não vai ser adequado porque o CADU-CATS, ele já tem a sensibilidade e a especificidade adequada para poder fazer o diagnóstico, certo? Nós podemos fazer alguns imunoensaios também para poder saber se o paciente já teve uma infecção passada ou se o IgM dá positivo, mas o CADU-CATS é aí o módulo de... como se diz? Aqui diz o Gold Standard, que é o padrão ouro, para poder fazer aí o diagnóstico, tá bem? Aqui questão 50, né? Já foram as questões de agora. Tá beleza, pessoal? Fiquem com Deus, viu? Um beijão. Vamos continuar aqui, vou continuar fazendo as outras questões. Espero que vocês estejam gostando, Eu tô gostando muito de fazer as questões, tô repassando os temas. Tá sendo muito bom também fazer os vídeos, tem me ajudado muito. O pessoal tem interagido muito no Instagram, tem ajudado muito aqui no YouTube também. Espero que vocês estejam gostando de coração. E é isso aí, vamos continuar estudando que vai dar bom para todo mundo.